A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para Cotidiano, seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse último trimestre de 2025 estamos estudando sobre personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. Depois de uma série de aulas sobre personagens femininas, que nós tivemos a sequência de Raabe, Ruth e Ana, agora nós vamos falar de Davi. E se você não se atentou, que eu acho muito difícil você não ter se atentado, pois você é professor, você é aluno, você é estudante da palavra, tem tudo a ver. Raabe foi quem casou com Salmão. De Salmão veio quem? Veio o esposo ou o remidor de Ruth, né? Então você vê em uma sequência aí, quebra apenas ali em Ana. Mas o escritor poderia ter colocado Davi, sabe, para ficar bem legal. Assim, é opinião. Não é crítica não, é opinião. Se tivesse colocado Davi no lugar de Ana, primeiro Davi, depois Ana, ia ficar uma sequência. Que você ia ter Raabe, bisavó, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Aí depois você ia ter Ruth, avó, para depois você ia ter Davi, você ia ter uma sequência aí bem legal. Mas a aula de Ana foi maravilhosa, tivemos aí um aprendizado, agora nós vamos aprender sobre Davi. Depois ainda tem duas mulheres, viu, irmãs? Tem duas mulheres ainda, tem aqui a Abigail e depois a gente ainda tem a Dorca, tá? Então vamos lá. Pega aí a sua revista, pega aí o seu material, chegue curtindo, comentando e compartilhando, pois nós estamos numa jornada de aprendizado sobre esses personagens. E hoje nós vamos para a lição de número 7, podemos considerar a metade da revista. É 13, então não tem metade, né? Então a gente pode considerar a sétima a metade, tá bom? Então pega aí sua revista, pega seu material, marca texto e bora aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Davi. Tem uns assuntos bons sobre Davi, né? Quem nunca ouviu falar de Davi, né? Davi talvez seja do Antigo Testamento um dos personagens mais conhecidos, mais falado, eu falo mais conhecido do mundo secular, né? A história de Davi. Davi, ele sai de trás das malhadas, como é dito, ao trono, né? Davi governou com maestria, foi chamado literalmente a sair de trás dos pastos das ovelhas para continuar com a ovelha, né? E eu acho muito interessante, nós vamos falar aqui sobre Davi, sobre esse assunto também, que é justamente quando o seu pecado é confrontado, é retratado a ele aquilo que ele conhecia, ovelha. Gente, não tem nada solto na Bíblia, né? A gente fala de pontas soltas, não tem ponta solta. A Bíblia ela vai se conectando, ela vai fazendo interligações com frases e mais frases para chegar no seu objetivo, né? E a foto aqui é bem legal, né? Davi no alto do seu trono, aliás, do seu palácio, observando toda a cidade. Davi, e esse lugar aqui foi um lugar favorável, desfavorável. Mas vamos chegar um pouco mais na frente. O título da lição mesmo é Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Antes mesmo de nós adentrarmos sobre falar de Davi, e algumas pessoas dizem bem assim, gente, Davi só fala do seu pecado depois que confrontado. Depois que confrontado, não é válido. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, tem um pessoal meio perturbado do juiz aí, tem. Olha, quantas pessoas que você sabe, que eu sei, que cometeram o pecado, foram confrontados com o pecado, com o erro, e eles negam até a morte. Estou falando de crente. Quantos, irmãos? Davi não.
Quando Davi é confrontado sobre o seu pecado, verdade, ele não confessa. Eu não posso dizer, Davi confessou. Não, não confessou. Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã a mandado de Deus. Tá, mas Davi poderia ter negado. Davi poderia ter matado Natã. Sim, senhor. Porque hoje, vem aqui para 2025, alguém que foi pego aí no mesmo ato de Davi, vamos para a parte do adultério, né? Que é o caso daqui de Davi. Foi pego em adultério, irmãos. A pessoa testemunha dizendo, ele tinha um relacionamento comigo, e ele diz, eu nego. Se não tiver um filho, não tiver foto, vídeo, ele diz, não, eu nego, é inteligência artificial. Sim, senhor, sim. Ô, irmão, tem vários casos por aí. Tem um caso aí, não vou falar nome, quem quiser procure aí, mas o que não falta é casos como esse. Um irmão aqui, né, em Cristo, o pastor, ele denunciou o pecado de um pastor que já era 20 ou era 25 anos, pastor da mesma igreja. E assim que ele chegou lá, uns 20 anos 20 a 25 anos, né? O nome do pastor, eu sei quem é o pastor, eu já ouvi algumas pregações dele algumas vezes. E ele teve um relacionamento extraconjugal com uma líder de louvor. Professor, sim, gente, tem coisa, a gente não está aqui para denegrir. A gente está aqui para mostrar os fatos. E por que eu posso falar dos fatos? Porque tem tudo a ver com a lição. E esse moço, quando o pastor disse para ele assim, você teve um relacionamento há 20 anos atrás, professor, mas 20 anos atrás, pois é, há 20 anos atrás que gerou uma filha. E ele disse, eu nego, não tem, você quer destruir, você é do pregador do caos, pregador do conflito, quer destruir casamentos, quer destruir minha família e tal, e toda aquela coisa. Menino, e ele não é que o outro pastor foi lá e confrontou ele, disse bem assim, o nome da sua amante, não sei se é sua amante, mas que você teve um relacionamento extraconjugal, isso é fato. É fulana de tal. Peça para a sua igreja, que a sua igreja peça para você fazer DNA dessa menina, para ver se ela é sua ou não é. Rapaz, foi uma guerra judicial, para um lado, para o outro. Tem isso na rede social, pessoal? Tem. E aí, o que aconteceu? Ele foi fazer o teste. Irmão, ele teve a coragem, por pressão, lógico, porque não quis assumir. Foi lá, fez o teste de DNA, irmão do céu. E não é que a menina de 17, 18, 19 anos não era filha dele, irmão? Não era filha dele? Era filha dele. De 17, 19, 20 anos atrás, a menina era dele. Aí a igreja expulsou ele e tal, é aquela coisa. E aí? Por que eu estou dizendo? Porque tem gente que diz que Davi só confirmou o seu pecado depois que foi confrontado. E eu tenho que trazer o paralelo para você de hoje, começando por aí, que tem gente que confrontado nega até a morte. Agora tem um caso também muito famoso, já é falecido, né? Que aí ele, quando foi confrontado, irmãos, procura, esse aí eu posso falar o nome porque já é falecido e a declaração dele está lá, ela aberta para quem quiser ouvir. Eu não sei como é que se escreve o nome dele, mas se você pedir para o Google falar o nome dele, talvez ele escreva e você vai saber. Jimmy Swaggart, um pregador dos Estados Unidos sobre televisivo, né? Ele foi muito famoso na televisão, Jimmy Swaggart. E uma pressão dizendo que ele teve um relacionamento extraconjugal com uma prostituta. Olha a diferença. Esse moço brasileiro lá do Rio de Janeiro, sim senhor, foi com a ministra de louvor. Esse Jimmy Swaggart, dos Estados Unidos, foi com uma prostituta. Professor, tem diferença? Tem e não tem. O adultério é adultério, seja com a ministra de louvor, seja com uma prostituta, seja com uma colega de trabalho, seja com a vizinha, adultério é adultério. Mas a gente está falando que ele contratou uma prostituta.
O rapaz do Brasil foi com a menina do grupo de louvor. Tem peso. O adultério não tem como dizer que não é, mas que tem diferença, tem. Isso aí, se você não entende que tem diferença, então você precisa ver o seu conceito aí, tá? Então, ele foi confrontado dizendo que a prostituta confessou que teve um caso com ele, teve relações sexuais com ele, e ele nega daqui, nega dali, até que uma hora ele disse, não dá mais. Chamou a igreja em pleno domingo, a igreja lotada, tem um vídeo, gente, tem um vídeo. Ele vai e disse, cometi adultério, estou aqui diante do ministério, estou entregando a igreja, cometi adultério com a prostituta, tal, o repórter que publicou a reportagem tem razão, a prostituta que eu contratei tem razão e eu cometi o adultério. Que é esse, professor? O assunto por aí é. E aqui vai ter aquele jargão, irmão, que tem coisa que é cansativo. Eu não sei para você, professores, mas eu, Tony Pinho, tem hora que é cansativo. Não toque nos ungidos do Senhor. Gente, uma coisa é eu tocar, matar, caluniar, mentir. Outra coisa é eu mostrar o errado tá errado, irmãos. O errado tá errado. Ponto. O errado tá errado e acabou a história. Aí vai falar isso aqui, mas é... Vamos para a lição? Mas você entendeu a diferença? Então Davi cometeu adultério, não contou para ninguém, mas quando confrontado não botou a culpa em ninguém. Foi a Batseba que estava tomando banho, eu nem queria olhar, mas ela ficou lá se insinuando, tomando banho, e eu queria resistir, mas ela veio aqui me se oferecer, e você sabe, eu só tinha 5 mulheres na época, então era pouco para eu me satisfazer, e você sabe, profeta, você sabe que você é homem. Não. Quando a sentença vem, ele diz, pequei. Não diz que a culpa foi de Betseba, não diz que a culpa foi do Urias, não diz que a culpa foi de quem foi chamar. Ele não transfere a culpa dele para ninguém. Isso é o que é louvável em Davi. Nosso textuário de hoje. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Um coração que reconhece que errou. Deus não resiste um coração confesso. Verdade? Aplicada. Confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo devem caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Nossos objetivos de hoje são três. Três objetivos a gente tem. Conhecer a origem do rei Davi, vamos falar sobre sua origem, por isso que eu falo para você que ele deveria estar depois, né, Raabe, Ruth, Davi. Ficaria muito mais legal se assim fosse. Ressaltar que Davi se arrependeu dos seus pecados. E terceiro objetivo, compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. Sim, Deus está aí para nos aceitar se nós nos arrependermos sinceramente. Texto de referência, Salmo 51, uma leitura corrente, do verso 1 ao verso 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em
pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Irmãos, esse Salmo 51 dá para a gente conversar aí, sem exagero, uma meia hora sobre essa revista, sobre essa lição, né? Mas não vamos. Mas ele diz, o meu pecado está diante de mim. Mas o 4, irmão, o 4 é sensacional. O 4, ele é top. Contra ti somente pequei. Ele reconhece que pecou contra Deus. E no sugerido dessa semana, 340, 501, 503. Se você sabe, louve e engrandeça o nome do Senhor. A nossa introdução diz assim: o rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica, conhecido por sua trajetória singular, que o levou de simples pastor de ovelhas a monarca de Israel. Pertencente à tribo de Judá, Davi ganhou destaque inicial ao derrotar o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando coragem, fé inabalável. E a gente vai falar um pouquinho dessa origem, mas você vê que Davi, ele não estava ocioso, né? Enquanto Davi estava em casa, não era um menino treinado para a guerra, não foi um moço forjado nas guerras como seus irmãos, ele estava trabalhando, mas não quer dizer que ele está trabalhando, cuidando das ovelhas, ele não vivia em guerra, pois em 2 relatos bíblicos nós temos que ele lutou com um urso e lutou com um leão. E o que chama a atenção, irmãos, dessa coragem de Davi é que o texto diz bem assim: o anjo arrebatou uma das ovelhas e Davi correu atrás dele. Sem brincadeira, sem piadinha. Leão, irmão, a gente não corre atrás dele, nós corremos dele. Mas o texto diz bem claro, e Davi correu atrás do leão, ou seja, o leão pegou a ovelha e correu, e Davi fez o quê? Foi atrás. Não sabemos, e pouco importa se Davi conseguiu realmente tirar a ovelha viva ou morta. O fato é que ele disse: o que é do meu pai você não vai tomar, vou para cima. E foi. Porque Davi era forte? Não. Porque Davi tinha armas preparadas? Não. Porque o Espírito do Senhor se apoderava dele, e com esse poder que Davi tinha através do Espírito, ele fazia essas grandezas. A gente vai ver essa história se repetindo desse poder com Sansão. Sim, quando o Espírito do Senhor tomava Sansão, ele rasgava um leão no meio. Então Davi tinha essa mesma disposição usada por Deus. Mais uma vez, não é porque ele estava cuidando de ovelha, estava nos pastos, que ele não vivia as suas batalhas. Certo? Bora para o nosso ponto de número 1. A origem do rei Davi. Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente em 1040 a.C., era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. Ele faz parte da genealogia de Jesus Cristo, como registrado em Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos, como a solidificação do reino de Israel e o desafio e desafios pessoais, como o episódio com Batseba. Sim, Davi pega o reino ainda iniciando. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. E sendo Saul, Davi trabalhou para Saul. Trabalhou como? Trabalhou quando foi enfrentar Golias, trabalhou tocando harpa,
trabalhou depois como soldado do exército de Saul, trabalhou até como virou capitão, general, ou seja, virou um grande comandante do exército de Saul, até Saul sentir inveja, Saul tentar matá-lo, mas Davi estava ali. Ele trabalhou para o primeiro rei, mas Deus escolheu Davi pela sua coragem, pela sua ousadia, e assim Davi foi. Mas o fato marcante nesse ponto 1 aqui, filho de Jessé, que é da tribo de Judá, de onde Jesus veio. E nós sabemos, de cós salteado, mesmo que você não seja professor, seja apenas aluno, nós sabemos que Jesus é conhecido como filho de Davi. Uma das mais marcantes falas dessa é quando Jesus está passando pelo cego Bartimeu e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá? Então é fato isso aí. E ele está registrado na genealogia de Jesus. 1.1. Davi, pastor de ovelhas e músicos. Olha aí, não é porque você está no pasto que você não pode cantar. Aí eu vou lembrar o meu pastor Eli, que ele sempre conta uma história pra gente, e é bom a gente sempre lembrar disso, que infelizmente algumas pessoas só querem cantar se for no microfone, só quer cantar se for no domingo. Pronto, ontem, estou gravando hoje na segunda e não no domingo. Ontem foi ceia na nossa igreja, no domingo, né? Colocando assim, o domingo foi ceia na nossa igreja. A igreja estava hiper lotada. E aí as pessoas querem a oportunidade naquele domingo, mas para quê? É para cantar para Deus mesmo ou é para cantar para que as pessoas vejam o quão ela canta afinado, quão ela tem vocalidade, enfim. Por exemplo, eu chego na igreja 20 minutos, 15 minutos antes mesmo do meu pastor, dos dois pastores chegar, tanto o pastor Eli quanto o pastor Richard, eu já estava orando no microfone. Tinha 10, 15, 20 pessoas, o grupo de louvor. Eu não precisei orar para que ninguém visse. Antes do povo chegar, estava eu primeiro, estava eu na intercessão, na porta, enquanto o povo ia chegando, ia saudando o povo com a paz do Senhor, seja bem-vindo, esse é um culto do memorial, tal. Depois que chegou a pessoa que ia ficar na intercessão, que era minha irmã Marilda, ela ficou lá e eu fui para o altar. Quando eu cheguei no altar, faltava 10 para as 18. Preguei o microfone, já tinha umas 30, 40 pessoas e eu comecei a orar no microfone, convidando os nossos irmãos para orar. Quando o meu pastor chegou, eu já tinha orado, eu já tinha aberto o culto. E isso aí, gente. Infelizmente, tem gente que só quer fazer para os outros verem. E Davi cantava para as ovelhas. Olha aí, Davi cantava para as suas ovelhas. Então, meu irmão, por exemplo, eu dou aula aqui. Eu gosto de falar assim, né? Para os professores de escola dominical. Eu dou aula para ninguém. Não, professor, eu estou aqui. Não, você está aí. Mas agora, que hora que é agora? 17h50. Numa segunda-feira. Tem ninguém aqui. Tá ali a minha sogra na cozinha dela me ouvindo. Não tem aluno para ouvir minha aula. Então eu aprendi isso. Que se a gente for simplesmente esperar para dar aula porque tem alguém ouvindo, tem alguém vendo, tem alguém nos aplaudindo, a gente está fazendo para nós e não para Deus. E Davi cantava para suas ovelhas. Ainda jovem, Davi pastoreava os rebanhos do seu pai. Como pastor, aprendeu tanto a cuidar dos animais quanto a livrá-los de predadores. Chegou, inclusive, a matar um leão e um urso que estavam atacando as ovelhas. Está registrado em 1 Samuel, capítulo de número 17, 33 a 35, que eu já havia mencionado, né? Porque Davi estava no pasto, aonde ninguém o via, que ele não tinha as suas lutas, as suas batalhas, tá? O jovem Davi também era um excelente músico, sim. Davi, inclusive, escreveu algumas canções muito conhecidas. Se você nunca se atentou, irmãos, vou falar de dois capítulos muito conhecidos. Existem outros e outros, tá? Mas, por exemplo, o Salmo 23, conhecido até de não crente. O Salmo 91, do mesmo jeito. Esses, irmãos, são canções. Para se pegar uma harpa, para se pegar um instrumento musical e colocar ali a letra de canções.
Quando fala o texto que depois que Jesus ceou, foi lá para o Getsemane e cantou, aliás, depois de ceou, cantou, depois de ceiar, cantou um hino, provavelmente o Jesus cantou um dos salmos, seja ele de Davi, seja ele de Moisés, seja ele de Corá, de Corá não, é de Corá, né? Acho que é isso. Enfim, ele cantou um hino de Israel, ou seja, um dos salmos, porque salmos em Israel é louvor, tá? Então Davi era um excelente compositor. Não sabemos a voz de Davi, não sabemos os ritmos de Davi, mas sabemos que é com uma harpa, mas sabemos da capacidade de compositor que Davi tinha. Quando o espírito mau assombrava o rei Saul, ele era chamado para dedilhar sua harpa, fazendo os espíritos maus saírem de Saul, que logo se aquietava. Aí está em 1 Samuel, capítulo 16 e 17. Muitos salmos são tradicionalmente creditados a Davi e refletem a profunda relação que ele tinha com Deus. Por exemplo, o Salmo 51, que nós acabamos de ver, ele canta a sua dor. Sim, ele canta a sua dor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Esse é um. Então ele está dizendo, é uma canção, é um compositor excelente. E músico também, quando falo músico, de tocar instrumento. Ele não cantava, pelo menos o texto diz que, quando ele dedilhava a harpa, o demônio que estava em Saul batia em retirada. Então a gente pode dizer, Davi, pastor de ovelha, Davi, músico, Davi, compositor. Glória, gloriosa, 1.2. Davi, unção e reinado. Vamos lá. Após a rejeição de Saul, Deus mandou Samuel ungir o novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel obedeceu à vontade de Deus. Abre-se um parênteses aqui, peraí. Não é assim a ferro e fogo, não. Tem um detalhe aqui que precisa ser dito. Samuel não foi assim de cara, não, irmão. Peraí. Cadê? A vontade de Deus. Aqui, 2 pontos. Peraí. Não foi assim, não. Samuel ficou com medo. Samuel disse, como é que eu vou? E se Saul souber que eu estou indo lá ungir o próximo rei, ele vai me matar. Foi Samuel ficou com medo de ir à casa de Jessé para ungir Davi rei. Por isso Deus te fala assim, tá bom, Samuel, eu entendo o teu medo, então tu vai, leva um boi, Ixi, agora foi um boi, foi um carneiro, gente, uma ovelha. Agora me fugiu a memória, mas fica de lição de casa. Qual foi o sacrifício que Deus pediu para Samuel levar para sacrificar? Eu agora não lembro se foi um boi ou se foi uma ovelha. Você procura aí que você vai ter a resposta. Eu poderia ler aqui, mas serve para você procurar também, não pegar tudo mastigado, né? E aí vai lá e diz que veio um culto. Eu vim para um culto. E aí foi no culto. E quando chegou no culto, o próprio Samuel... Por que eu gosto de Samuel, gente? Porque Samuel, com tanta intimidade com Deus, era gente. Porque a gente quer pegar uns homens super crentes, sabe? Umas mulheres super crentes, as quartas pessoas da Trindades. Elas aí, né? Eles, homens e mulheres, querendo ser melhor do que todo mundo. Samuel, irmão, falava com Deus, tinha intimidade com Deus. Samuel foi juiz, como a gente já viu. Samuel foi sacerdote, como nós vimos. Samuel foi profeta, como nós vimos. Triplo ministério. E Samuel errava. Sim, senhor, Samuel errou, gente. Quando viu o irmão de Davi que disse, é esse aí, esse é o rei. É esse. Deus disse, Samuel, faz isso não, Samuel. Tu vê a aparência, eu vejo o que está dentro, Samuel. Olha aí, um homem com intimidade com Deus que comete erro, gente. Mostrando que ele era gente. Então, menos, irmão, quando você for dizer, o irmão errou. E você não erra, não?
Eu já falei só, falo isso há muito tempo. Só quem é errado é o fulano de tal. Eu sou, como é dizer o moço lá da luva de pedreiro, eu sou inerrável. Não, moço, menos. Samuel, um homem de Deus que cometia erro. Eis aí, tá bom? Deixa aí anotado, porque ele não foi de livre, espontânea vontade, não. É igual a Ananias, quando Paulo, na verdade, quando Saulo, ainda conhecido como Saulo, vai para Damasco para prender os crentes, e Jesus aparece no caminho de Damasco, ele fica cego, tal, vai para casa lá da rua direita, e aí Deus fala com Ananias e Ananias, e sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Vai à rua direita, que lá tem um moço chamado Saulo, que é vaso escolhido. Sabe o que diz Ananias? Sim, senhor, estou correndo lá agora. Nananina não, gente. Ele diz, Senhor, tu sabe quem é esse? Ele está vindo aqui para prender nós. Ele está aqui para prender velho, menino, grávida, mulher, quem for, para ele está aqui com ordem para mandar prender. Tu sabe quem é ele, Senhor? Pois é, um homem de Deus que Deus chamou e disse, Senhor, isso aí são 2 exemplos, mas a gente tem outros exemplos. Então, irmãos, baixa um pouquinho o nível, irmão, a bola, que nós é comedor de farinha. Baixa um pouquinho. Nós somos passivos a erro. Menos, tá? Menos aqui, ó. Vamos baixar um pouquinho. Todos nós cometemos erros. Sim, senhor. Continuando, né? Ele foi lá, obedeceu. Sim, obedeceu. Tomou um vaso de azeite e foi a Belém, à casa de Jessé. 1 Samuel 16. Depois de passar por ele todos os filhos de Jessé, sem nenhuma confirmação do Senhor acerca de que seria ungido rei, Samuel perguntou a Jessé. A frase conhecida já foi tema de pregação, eu acho que em todas as igrejas, né? Se não foi, faça na sua igreja. O tema é bom. Acabaram-se os jovens e disse-lhe, ainda falta o menor. E aqui ela literalmente, menor. Era menor 2 vezes. Por quê, professor? Era o menor em estatura e o mais novo, era o caçula. Certo? E disse-lhe, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse-lhe, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar. Assim, diante da confirmação do Senhor, Davi foi ungido rei. Quero abrir mais um parênteses antes da gente passar para o capítulo de número, para o ponto 1.3. Deixa eu parar aqui mais uma vez, tá, gente? Que tem gente confundindo as coisas. Deixa eu arrumar aqui, ficou muito para trás. Saul foi escolha de Deus, tá? Vale a pena dizer de novo, porque o texto pede, assim como Deus escolheu Davi, também escolheu Saul, tá bom? Tem gente aí achando, e infelizmente, faltando um pouquinho só de Bíblia, é somente ler o texto que quem escolheu Saul foi Deus, do mesmo jeito que escolheu Davi. Aí as pessoas não acham bem assim, tá? Mas Deus não erra na sua escolha. Mas quem disse que Deus errou na escolha? Deus não errou. Deus deu a oportunidade para Saul ser o rei de Israel. Saul que abusou do direito que lhe estava sido dado. Deus não errou, porque se Deus errou, eu aponto outro para você que errou. Aponte, professor, Jesus. E aí, tu quer dizer que Saul não foi escolha de Deus porque ele errou? Então Jesus errou. E diga-se de passagem, viu? Olha aqui para mim. Olhe para mim aqui. Sem beleza nem formosura. Olhe para mim. Depois de ter passado a noite inteira orando, Jesus escolhe quem? Judas. O que ia traí-lo? Que é isso, Jesus? Precisa orar mais? Precisa jejuar mais, Jesus? Precisa consagrar mais a tua vida, Jesus? Não, irmãos. Jesus chamou. E eu já disse isso aqui e vou repetir para vocês. Quem ia trair Jesus não era Judas.
Não era o CPF, podemos dizer assim, né? Não era o CPF de Judas. Haveria um traidor. Quem? Aquele que desse lugar a Satanás. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Lucas não, não era discípulo não. Tiago, poderia ter sido Natanael, poderia ter sido qualquer um, irmãos. Jesus sabia quem era? Sabia. A sua onipresença nos diz que ele sabia. Mas o que Jesus disse assim, ó, você está livre, a escolha é sua. Então, Deus foi quem escolheu Saul. Quem não quis ficar no caminho foi Saul, ok? Porque se eu digo que não foi Deus que escolheu Saul, eu digo que Deus errou porque Davi comete um adultério e um assassinato. E aí, que Deus é esse? Que escolhe alguém que vai adulterar, quebrar um dos mandamentos. Aí depois vai lá e quebra o segundo mandamento. Não matarás. Aí depois, né, primeiro, não adulterarás. Depois, não matarás. Ele quebra os dois mandamentos do próprio Deus. Como é que Deus escolhe um homem que vai fazer isso? Deus errou, irmão, em escolher Davi? Não, irmãos. Aqui a escolha precisa ser dito. Fica aí anotado, tá bom? 1.3. Davi derrota o gigante Golias. Davi enfrentou o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel. Enquanto os soldados temiam o guerreiro, que de quase 3 metros de altura, Davi, confiando em Deus, rejeitou a armadura de Saul e as armas convencionais. Pegou sua funda, 5 pedras lisas e partiu para enfrentar Golias. Diga-se de passagem, eu sei que você sabe, todo mundo sabe, que Golias tinha mais irmãos, gente. Golias não estava só, mas o desafio foi com ele, por isso que Davi foi para cima. E aqui dá para a gente aplicar também em pregações. Quem nunca ouviu uma pregação, não use a arma do outro, não use a armadura do outro. Saul tinha armadura real, mas não servia para Davi. Saul tinha espada real, mas não servia para Davi. O que serve para você é aquilo que Deus te colocou na mão. Você concorda, professor? Com número, gênero e grau. Eu posso usar uma armadura real e vai caber em mim perfeito? Posso, mas nem tudo, irmão, que é do outro serve para mim. O meu jeito de dar aula talvez não seja o seu. O jeito que eu ministro, prego, não seja o seu. Então não queira, eu vou copiar, eu vou fazer igual. Se espelhar, sim. Olhar e dizer, meu Deus, como é que pode? É desse jeito. Eu quero isso aí também. Eu quero aprender a falar desse jeito também. Louvável. O que nós não podemos é simplesmente pegar aquilo que é do outro e trazer para a nossa vida. Davi ainda vestiu, viu? Vestiu a roupa de Saul, mas não deu certo. O que o Davi precisava não era de uma armadura. O que Davi precisava ele já tinha. Porque Deus usa você com o que você tem. A pergunta é o que você tem? Já virou pregação. Já virou pregação. O que você tem? Mas sabe por que virou pregação? Na terça-feira à noite, eu vou pregar na minha igreja e eu vou pregar justamente ao culto de doutrina convidado pelo meu pastor. Eu vou pregar, sabe o quê? A abundância dos talentos. Deus deu 5, Jesus deu 5 para um, deu 2 para outro e 1 para um. Ou seja, ele deu conforme a capacidade. Ele não vai te dar mais daquilo que você pode. Então, se você tem 5, use os 5. Se você tem 2, use os 2. Se você tem 1, use 1. Mas não precisa pegar nada do irmão. Não, irmão. Deus vai te usar desse jeito que você está aí. Foi Davi, foi usado, venceu Golias com apenas uma funda. Eu gosto da afronta de Golias. Quem tu pensa que eu sou? Para vir contra mim com pedras e pau? Eu sou alguma coisa, eu sou por acaso um cachorro? Irmão, não está na Bíblia não, viu? Vigia, crente. Davi deve ter respondido para ele bem assim: desse jeito, um cachorrinho.
Rapaz, é coragem demais. Essa história é maravilhosa, gente. A confiança em Deus é maravilhosa. Contrariando todas as expectativas, Davi acertou a testa de Golias e derrubou e matou. Aí tem que dar uma pausa. Calma, pastor. Como é o nome dele mesmo? Fugiu o nome do pastor aqui, peraí. Valdir, não. Peraí, deixa eu ler. Misericórdia. Pastor. Valdir mesmo, pastor Valdir. Calma, pastor. Respira. É que tem ponto também. Quem tem que respirar somos nós que somos professores, né? Tem um ponto aqui. A queda, caiu, foi com a pedra. Mas Davi não matou ele com a pedra. Lembra que eu falei que Saul queria dar espada para Davi? Queria dar escudo, queria dar lança, queria dar roupa? Beleza. Davi quis? Não, porque não se deu. Agora, para matar Golias, o que Davi precisou? De uma espada. Mas Davi tinha espada? Não. Por que não? Porque ele deixou. Então ele corre até Golias, com a própria espada de Golias, lhe corta a cabeça. E eu não sei se você sabe dessa história, mas você sabia que essa espada de Golias ficou dentro do templo? E quando Davi estava fugindo de Saul, ele pega a espada de Golias de volta? Não, professor. Opa, lê a Bíblia, gente. Vai ler. Quando aquele maldito Doeg disse para Saul: Saul, os sacerdotes estão escondendo Davi. Foi lá no acampamento dos sacerdotes. Naquela mesmo dia, meu irmão, esse maldito desse Doeg matou 84 ou 85 sacerdotes. Eu nunca lembro, porque eu sei que tinha um número exato. Ou é 86, ou é 85, ou é 84, tá? A quantidade que ele matou, irmão. Só porque Davi foi lá, perguntou se tinha pão, o sacerdote disse: tem os pães da propiciação. Davi comeu os pães da propiciação, que o próprio Jesus depois faz menção sobre esses pães da propiciação, e pergunta: tem arma? O sacerdote diz: tem. A espada de Golias, ele diz: me dê, eu quero, é com ela mesmo que eu vou. Então tem hora que a arma do outro não te serve, irmão, mas tem hora que a arma do teu inimigo vai se voltar contra o teu inimigo. Eita Jesus, volta para a lição, professor. Esse ato de coragem e fé não apenas garantiu a vitória de Israel, mas também marcou o início da ascensão de Davi como uma figura central na história do povo de Israel. Aqui, antes da gente ir para o ponto 2, tem um negócio muito interessante. Davi era músico, lembra que eu falei para você? Davi tocava, lembra que eu falei para você? Davi era compositor, lembra que eu falei para você? E você sabia que o que gerou o odílio, como diz Tiririca, quem gerou ódio no coração de Saul foi a música. Uma canção gerou ódio em Saul. Saul matou os seus milhares. Canção, irmão. É um exagero. É canção. Licença poética. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Aí Saul, bora. O que é isso? Eu sou o rei. A maior conquista tem que ser cantada para mim. Só falta para ele o reino, o trono. Menino, uma canção gerou inveja em Saul e nunca mais Davi teve paz, porque cantaram uma música e não foi nem Davi que escreveu, foi as mulheres. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Pronto, menino, gerou uma inveja terrível. Nunca mais Davi teve paz. Um músico perseguido, um compositor perseguido por causa de uma composição, dizendo matou seus milhares. Que coisa, hein? Fica esse adendo aí. Tá registrado, tá? Leia a Bíblia. Ponto 2. Aí você agora se inscreve, aí você agora curte, você agora faz um comentário, nem que seja a paz do Senhor, e compartilha. E bora chegar um pouco mais longe. Davi,
Ponto 2, né? Davi, um pecador arrependido. Já comecei a minha lição falando desse pecado de Davi, mostrando a diferença, porque tem uns doentes aí na internet dizendo que Davi só confessou porque foi descoberto. Davi não foi descoberto, irmão. Deus que quis revelar. Não foi ninguém que dedurou Davi. Não foi ninguém que viu. Não foi Betseba que falou, não foi Urias que falou, não foi o moço que foi buscar Betseba. Não. Não tem WhatsApp, não teve vídeo, não teve uma foto. Não. Não teve um depoimento. Não. Foi Deus que quis revelar. Foi Deus que quis expor. Foi Deus que quis mostrar. Tá? Não tem esse negócio aí de, foi porque alguém contou. Não, quem contou foi Deus para Natan. O próprio Deus que contou. E Davi sabia que tinha sido o próprio Deus. Por isso que ele não questiona. Bora lá. O pecado nos afasta de Deus e o perdão só é possível após o arrependimento e a confissão. Davi entendeu isso. Sem confissão, o Espírito Santo se entristece e se afasta, e sem o Espírito Santo, não conseguimos viver como novas criaturas. A velha natureza adâmica volta a prevalecer na vida de quem perde o temor do Senhor. Pois é, tá aqui. Quando um texto que ele diz outro bem bonito, outro salmo bem bonito, né? Não retires de mim o teu espírito. Olha aí. Não retires de mim. Pedido de Davi, tá? 2.1. Os pecados de Davi. E aqui o escritor fez questão de colocar no plural. E por que no plural? Porque já falamos, foram 2. Um adultério e um assassinato. Aí você pode dizer, professor, mas Davi não puxou da espada para matar Betseba, matar Urias. De vez em quando foge o nome da cabeça. Não sei se com você, mas comigo foge. Davi não puxou a espada. Sim, senhor. É por isso, você trazendo para os nossos dias aqui, para o Brasil, para a nossa legislação. Eu sei que você, por exemplo, boa, fica mais fácil. Nós estamos em um carro. Você sai do carro, eu saio do carro, deixa eu. Tá eu e o pastor Eli. Vou falar com o meu pastor que fica fácil. Tá eu e o meu pastor Eli num carro. Aí o cara me fecha. Aí eu vou sair do carro e começo a bater no camarada com força, até pego uma pedra, esmaga a cabeça dele e mato ele. Nós volta pro carro, deixo o pastor Eli em casa e vou para casa. Quem matou o cidadão foi eu. Se a polícia puxar nas câmeras, quem é que vai preso? Nós dois. Por quê, professor? Por quê, professor? Cúmplice. Porque o pastor Eli, como um homem de Deus, deveria estar o quê? 190. Você vai ser... Não, meu pastor, ele tá... Problema seu. 190, ele mora no endereço tal, rua tal, matou um homem, eu estava com ele no carro, pedi para ele não sair, para ele não... Tô denunciando. Cúmplice é tão culpado quanto quem exerceu, viu? Na lei brasileira, legislação brasileira, como na Bíblia. Cúmplice. Davi não puxou da espada, mas Urias morreu por causa dele. A ordem foi, mata ele. Não. Vamos ler Bíblia, gente. Vamos estudar a Bíblia. A ordem para Davi não foi, mata ele. Quando ele estiver lá na batalha, pede para um arqueiro jogar uma flecha nele, mata ele. A ordem não foi essa. A ordem foi, quando a batalha estiver pegando, estiver no fervor da batalha, recua, deixa ele só, porque aí o sangue dele não vai estar sobre nossas mãos. Quem vai matar ele são os filisteus. E a gente não fez nada. Deixou ele morrer só. Cuidado, irmãos.
que tem muito crente sabendo que os outros fazem de errado e não diz nada. Você é cúmplice, viu? E cúmplice é pecado na Bíblia, viu? Diz Paulo em Romanos capítulo 1, não apenas os que cometem, mas os que consentem. Não fui eu? Cuidado. Continuando. Os pecados de Davi, 2.1. Davi já era rei de Israel. Viu Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados, tomando banho e, movido pelo desejo, cometeu adultério. Ela engravidou e Davi tentou encobrir seu pecado, ordenando que Urias retornasse do campo de batalha para casa. Mas diante da recusa de Urias, o rei arquitetou a morte do marido de Betseba ao enviá-lo para a frente de combate. Essa história que eu te contei está registrada em 2 Samuel capítulo 11, versículo 14 a 17. Davi não sacou da espada, Davi não atirou uma flecha, Davi não atirou com a sua funda, mas foi conivente porque deu ordem para deixar ele morrer. Forte, né, irmãos? Tem gente que acha que ser crente é fácil. Não sei aonde. 2.2. Davi se arrepende. Sim, vamos lá. Os atos de adultério e assassinato desagradaram a Deus. Porém, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu. Disse-lhe Davi a Natã: realmente pequei contra o Senhor. Assim, o rei mostrou consciência de que o pecado é uma afronta grave contra Deus. É o Salmo 51, verso 4, que eu repeti para você: pequei, contra ti pequei. Ele repete, né? Faz 2 vezes essa menção. Ó o que ele diz aqui, ó, que eu já li para você, mas eu vou ler de novo. Contra ti, Senhor, pequei. Tá? Ele não retruca, ele simplesmente assume. Ele reconheceu que precisava ser purificado, lavado do seu pecado para ter um coração puro e um espírito reto. Apesar disso, as consequências do seu erro seguiram por toda a sua vida, refletindo a gravidade de sua transgressão. E aqui eu quero abrir um parênteses mais uma vez e fazer uma observação antes de nós irmos por 2.3. E qual é a observação que eu faço? Tem gente, irmãos, pregando uma mentira dentro das igrejas e tem muito crente acreditando, muito crente às vezes até bom, crente temente, crente que é fiel, mas falta de Bíblia, irmãos. Quem nunca ouviu uma pessoa dizer bem assim: olha, o teu filho foi preso, mas Deus está assinando a carta de soltura. Só que ele foi condenado a 30 anos por um assassinato e ele vai ter que cumprir no mínimo 1/3 da pena. E 1/3 eu fugi da escola, mas eu sei, 30 anos, 1/3 é no mínimo, meu irmão, 10 anos. Faz 2 anos que ele está preso, ele aceitou Jesus na cadeia. Agora Jesus vai soltar ele? Vai não. Esse não é o Jesus que nós servimos, não. Deus vai libertar ele assim. Irmão, eu já vi isso. Não é que me disseram, eu vi. Assim como Deus enviou um anjo para soltar Pedro da cadeia, o teu filho vai ser solto. Vai ser não, porque Pedro não matou ninguém, Pedro não roubou ninguém, Pedro não estuprou ninguém, Pedro não fez mal para ninguém contra a lei. O que Pedro fez foi pregar a palavra. O teu filho está preso por causa de quê? Porque ele é pregador? Deus pode mandar um anjo. O teu filho está preso por causa de quê? Ele é professor de escola dominical? Deus pode me enviar o anjo. Ele está preso por causa de quê? Porque ele é um cantor e canta a palavra de Deus? Deus pode livrar ele da cadeia. Mas o teu filho é traficante, bandido, estuprador, assassino, ele vai ter que cumprir a pena dos homens. Que é isso, professor? Eu não volto aqui mais. Não volte. Mas eu não posso estar aqui
fingindo uma coisa, irmãos, que não é. Davi cometeu um adultério, cometeu um assassinato. E Deus disse: Davi, Davi, tu mora no meu coração. Mas a minha justiça, Davi, impede que eu não te puna. A espada não repousará de tua casa. E você não sabe das consequências da vida de Davi? Da casa de Davi? A tragédia que foi a família de Davi? É algo inacreditável. Um homem segundo o coração de Deus que não tinha sua família, só tragédia. O filho queria tomar o lugar do pai. O outro estupra a própria irmã. A gente fica uma história de meia-irmã. Levítico já disse: não se deite com a filha do teu pai, pois tua irmã é. Então essa história de meia-irmã, irmão, não cola. Pois é. Mas Deus disse o quê? Te amo, Davi. Te perdoo, Davi. Mas tu vai ter que pagar pelos teus atos, Davi. Senão eu serei um Deus injusto. E o seu Deus não é um Deus injusto. Então, se você tem um parente que cometeu um ato errado, ore para que Deus fortaleça ele na cadeia, para que ele fique lá e pague a sua pena e saia de lá crente. Porque Deus não vai aliviar um dia sequer. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é. Certo? 2.3. Foi Davi sincero e grato. Davi prometeu fazer algo para Deus, depois de restaurado, ajudar outras pessoas a encontrar o perdão. É o Salmo 51, verso 13. Davi se recusou a oferecer ao Senhor o que não lhe custasse nada. Esse é um texto lindo. Daria eu alguma coisa ao Senhor que não me custasse nada? Eita glória! Segundo Samuel, capítulo 24. Adorador por excelência. Em quase todos os salmos de sua autoria, Davi relata a sua adoração exclusiva ao Senhor. Salmo de número 15, verso 2. Ele descreve o verdadeiro cidadão do céu, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala ferozmente segundo o seu coração. É o clamor de Davi, é um salmo dizendo: me arrependo. E eu te pergunto, irmãos, quantas vezes mais Davi planejou o assassinato de alguém que não fosse por causa da guerra? Não tem. Quantas vezes mais Davi foi pego em adultério? Não tem. Essa é a grande diferença de vários e vários homens, vários e várias mulheres. Davi não cometeu 2 adultérios. Davi não cometeu 2 assassinatos. Davi não fazia porque ele disse: não posso. Remete, sabe a quem? Ao filho pródigo. Pequei, Senhor. Contra os céus e contra ti pequei. Ponto de número 3. Já se inscreveu? Já curtiu? Já deixou um comentário? Já compartilhou? Então bora para a nossa última parte da aula, capítulo ponto 3. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Diante da resistência de Saul em deixar que a vontade de Deus norteasse sua vida, o próprio Deus encontraria um homem disposto a agir conforme o seu poder, e assim seria o governante de seu povo. Davi foi este homem, escolhido, ungido e levantado por Deus para ser rei de Israel. Preciosas lições podemos extrair a partir do estudo da vida deste homem. Sim, Deus deu a Saul o mesmo que deu para Davi. Me obedeça. Fique comigo. Ouça a minha palavra. Esteja na minha presença. Os dois tiveram a mesma chance, a mesma oportunidade. E você não vê Saul planejando assassinato. Você não vê Saul cometendo adultério.
Saul, para quem não sabe, casou-se com outras mulheres, mas foi casado. Não tem ato de adultério sobre a vida de Saul, mas tem ato de desobediência. E sabe qual é o pior ato de Saul? Não é desobedecer, é justificar a sua desobediência. A pior coisa que tem na vida de um ser humano não é ele pecar, é ele querer justificar o seu pecado. Davi nunca justificou o pecado. Já Saul preferia transferir a culpa. É o que nós chamamos de síndrome de Adão. A culpa é da mulher que tu me desse. Ou seja, a culpa é tua, Deus, que me escolhesse. Eita, peguei pesado agora, hein? Misericórdia. 3.1. Deus conhecia Davi. É o 3.1. Deus conhecia a essência de Davi. Todos estamos sujeitos às mesmas falhas que ele, porque todos pecamos e fomos destituídos de sua glória. Romanos 3:23, né? Ao se arrepender com sinceridade, Davi alcançou o perdão de Deus, que o conhecia bem. Davi foi ungido rei de Israel, ainda jovem e por vontade de Deus. Isso significa que Deus realmente não vê como nós vemos, porque ele olha para o coração enquanto nós olhamos para a aparência exterior. Foi o que ele disse para Samuel na escolha de ungir Davi como rei. 3.2. Davi se submeteu a Deus. Davi recebeu o testemunho de Deus para fazer a sua vontade, isso mesmo, testemunho, e guardar os seus mandamentos. Ele não praticou idolatria porque foi fiel ao seu Deus. No curso da vida, ele pecou, se arrependeu e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Davi depositava sua força no Senhor Deus, como disse a Golias: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então a afronta não era para Davi, a afronta não era para Saul, a afronta não era para os soldados, a afronta era para o Deus de Saul, o Deus de Davi, o Deus de Israel. E por isso Davi foi e Deus lhe deu a vitória. 3.3. Davi não tocava os ungidos do Senhor. Não precisava desse ponto. Não precisava, mas aqui está. Davi não estendeu a mão contra Saul, o ungido do Senhor. Ele não afrontou Saul, nem mesmo depois de Deus o ter rejeitado, e também não permitiu que seus soldados se levantassem contra Saul. Agindo assim, Davi obedeceu ao Senhor, que nos alerta a não tocar os ungidos do Senhor. Sem comentário. Conclusão, e que bom que você aprendeu um pouco mais sobre Davi. Aprendeu um pouco mais que nós, mesmo sendo escolhidos por Deus, estamos sujeitos aos erros dessa terra. Por isso que eu gosto do texto de que Jesus mesmo diz: vós que estáis de pé, vigiais para que não caia. É interessante que ele não fala para quem está sentado, ele não fala para quem está caído, ele não fala para quem está capengando, ele não fala para quem está manquejando, ele fala para os que estão de pé. Sem mais delongas, como fala o nosso pastor Urandir Ramos. Davi nos ensina a assumir e confessar nossos pecados com sinceridade, abrindo o coração para receber o perdão, ter paz interior e não perder a alegria da salvação. Sua história continua a nos inspirar por retratar um homem imperfeito, mas cujo coração era voltado para Deus. E isso é maravilhoso, saber que
era um homem perfeito, mas tinha um coração voltado para Deus. E isso não anula as nossas falhas. Isso nos faz entender que nós somos carecedor da misericórdia do nosso Deus. Eu agradeço a você ter ficado comigo até aqui. Que Deus lhe abençoe, que nós possamos nos encontrar na nossa próxima aula semana que vem. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Até a semana que vem, querendo Deus. Tchau, povo. Deus abençoe vocês.